Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast DR de Negócios. O meu nome é Daniel Lara, eu tô aqui ao meu lado com o Júlio Lara, meu irmão e meu sócio. E a ideia desse podcast é ser um podcast onde a gente vai, de fato, ter uma DR, uma discussão de relação sobre algum tema que envolva marketing, vendas e tecnologia. Esse podcast é para ser o seu parceiro de academia, de ida para o trabalho ou qualquer lugar que você queira botar um fone de ouvidos e adquirir conhecimento por 30, 35 minutos de maneira rápida e prática. E agora eu pergunto para o Julião, qual que é o tema do nosso podcast de hoje? Boa, muito obrigado, meu queridíssimo irmão Daniel Lara. Como você já bem disse, DR de Negócios, eu tive uns feedbacks, cara, essa semana, e inclusive nosso também, que a gente percebeu que o primeiro episódio a gente concordou demais. A gente tá DR de negócio, não teve uma DRzinha aqui, não teve um dedo na cara, eu discordo, e aí eu fiquei pensando, né, você me colocou aí a missão de trazer os primeiros temas, tá? Inclusive vocês, a audiência que estão nos assistindo agora, tem alguma recomendação, manda no direct do nosso Instagram, ou do meu, _Júlio Lara, ou do dele, Daniel Santos Lara, ou Nova Dimensão, _Hub, com os temas aí que vocês querem que a gente discuta. E aí eu trouxe um tema hoje um pouco mais polêmico, que eu tenho o meu ponto de vista e você o seu, que é: não existe lead ruim. O que você acha sobre esse tema? Cara, é engraçado porque quando você fala que não existe lead ruim, na verdade, essa é uma opinião de marketing, né? Aquele marqueteiro cachorro safado que não sabe gerar lead bom, ele gera lead ruim, e aí ele reclama e fala que a culpa é do comercial, que o comercial não consegue resolver. Então um vendedor falar que não existe ruim, não existe lead ruim, é uma novidade. Mas é que, justamente, eu já discordo com essa afirmação. Eu discordo também, mas eu discordo um pouco menos que você. E aí eu vou começar essa discussão falando sobre a minha opinião sobre lead qualificado ou lead desqualificado. Na minha cabeça, existe um funil que serve para qualquer tipo de negócio sobre lead qualificado e sobre uma jornada de conversão de um cliente, desde ele ver um anúncio ou ver um post, um stories, até ele se tornar um lead qualificado dentro do CRM, que é: esse lead, ele tem a curiosidade ou ele tem interesse em algum assunto, ele vai para a tua landing page, ele se torna um lead. Desse lead, o time comercial ou um SDR ou um agente de A vai qualificar se esse lead é qualificado. O que é um lead qualificado, né? Não existe lead ruim. O que é um lead qualificado? Cara, essa pessoa minimamente não é aquele tiozão pedreiro com fundo de tijolo na foto de perfil que caiu no seu Instagram, no seu WhatsApp do nada. Sabe aquele lead que fala: mano, eu nem sei como eu vim parar aqui? Se esse lead, ele minimamente não é esse cara, ele é qualificado. Aí, ó, começamos. Discordo. Por quê? Vamos lá. A gente tem os nossos amigos da Aldu. Perfeito. O perfil de cliente dele é o tio João com um bonezinho do posto Ipiranga, eventualmente é pedreiro. Eles já fizeram um meme desse tipo de já fizeram, pedreiro. Mas eventualmente eles vendem pra esse. Eu acho que, vamos lá, vamos lá, só pra eu não falar que é estereótipo. Por favor. Pelo amor de Deus, tio João. O segundo episódio já tomou um processinho. Não se magoa. Eu tô falando, você sabe, aquele leadzinho cachorro que ele chega no seu WhatsApp que você fala: cara, isso... No nosso caso, por exemplo, a gente tá rodando campanha, caíram crianças, várias crianças. Pronto, isso é lead desqualificado. Exato. E ó que engraçado, isso acontece em qualquer família, meu amigo. Normal. Qualquer família. Se o lead não é uma criança, ou não é um aleatório perdido que você sabe que ele se alfabetizou semana passada... Sim. Ele é qualificado. De novo, não vamos nada contra quem não se alfabetizou. Perfeito. Nada contra. Aí, existe uma etapa, depois que eu qualifiquei que esse lead ele não é uma criança, ele não é uma pessoa aleatória, que é a etapa onde eu vou elencar se esse lead é uma oportunidade pro meu negócio ou não. Beleza. E aí, de uma oportunidade, eu passo para uma call de vendas, e dessa call de vendas eu faço ou não o fechamento. Mas aí você tá trazendo uma jornada que nem sempre precisa ser dessa forma. Nem sempre precisa ser dessa forma, mas era o padrão que funciona para todo tipo de negócio. Pra maioria dos tipos de negócio. Qual que é a minha opinião? A minha opinião é que o digital, a inteligência artificial, os gurus da internet, eles criaram a nova geração de vendedores herbívoros, preguiçosos. Sim. E eu vou dar o exemplo de uma loja
que tem aqui na avenida da nossa cidade, né? Uma avenida cheia de loja de móveis, onde todos os vendedores, mais uma vez eu vou tomar um processo, mas a maioria dos vendedores ficam na porta da loja, fumando cigarro o dia todo. Os caras não trabalham, os caras só fumam cigarro o dia todo. Ninguém sabe o nome da rua, ninguém sabe nada, eu posso falar o que eu quiser. Beleza. A galera fica fumando cigarro o dia todo. Qual que é o padrão dessa empresa quando ela vai contratar uma empresa de marketing? Ela vai contratar, ela já vai reclamar. Sim. Nossa, existe FII mensal, tem que pagar mídia pra anunciar, não é de graça. Aí o cara já começa a reclamar. Quando esse cara começa a anunciar e ele percebe que de 10 leads, 2 são oportunidades, os outros 8 não respondem de primeira, Sim. que ele vai descobrir, ele só descobre neste momento que existe a palavra follow-up. Sim. Não, ele não sabe o que é follow-up. Ele não sabe o que é follow-up. Ele vai ter que fala, você fez follow-up? E ele falou o quê? Falou o quê? Esse cara não chegou aqui com a mensagem pronta de que ele quer comprar 3 sofás e 40 cadeiras. E que o preço tá ótimo. Aí, esse cara tá acostumado a receber 2 leads por dia, que ele vem passando na rua, estaciona o carro e entra na loja dele. Óbvio que esse lead é mais qualificado do que um lead que vê um anúncio na internet que chama a atenção dele, porque marketing tem o papel de gerar atrair uma demanda, certo? O papel de vendas é qualificar e converter essa demanda. É isso. Ponto. E o papel de produto, porque aí a gente pode abrir um outro looping, que é o papel do produto é ser bom o suficiente para que o vendedor consiga vender ele de maneira mais fácil. Legal. Porque vendedor bom com produto ruim também não vende. Perfeito. Essa é a realidade. Pode vender uma vez, mas vai vender uma vez, exato. É mais difícil vender, é mais difícil. Aí volta lá no contexto. O cara tá acostumado a receber 2 leads por dia e os 2 leads já entram querendo comprar. Por quê? Porque tirou o carro da garagem, foi até a loja, decidido a comprar. Agora ele começou a investir em marketing e recebe 20 leads por dia. Só que dos 20 leads que ele recebe, 3 são qualificados. O resto é caroço ou gente que ele vai ter que fazer follow-up. Sabe o que ele faz? Desiste. Que aí? Marketing é um lixo. Marketing não funciona. Pro meu nicho, isso não funciona. É óbvio. Você tá acostumado, irmão, a fumar cigarro e a receber lead, que você só vai tirar o pedidinho dele no papel. E vender não é sobre tirar pedido. Vender é sobre trazer clareza pro cliente que ele tá no ponto A e que o seu produto vai levar ele até o ponto B. Às vezes nem ele sabe em que ponto ele tá, qual que é a dor que ele vive. E é por isso que um bom vendedor precisa ter uma boa esteira de produtos para vender. Perfeito. E aí eu quero saber a tua opinião sobre esse ponto de não existe lead ruim, trazendo uma pergunta e uma provocação para você, baseado nessa analogia toda que eu fiz, que é... Bora. Se tudo isso que eu falei você concorda, aonde você traz um ponto de discordância para mim sobre... não existir lead ruim. Sobre essa geração de vendedor Nutella que não sabe fazer follow-up e chora quando o lead não vem decidido a comprar. Legal, boa. Acho que 2 pontos que eu tenho que trazer antes é o seguinte. Quando a gente fez esse podcast, no final do dia a gente quer ser brother de todo mundo aqui que tá ouvindo, só que é óbvio que a gente tem o nosso mercado. Inclusive esse podcast é patrocinado pela Nova Dimensão, o maior e melhor hub de marketing, vendas e tecnologias do planeta Terra e que sai da estratosfera. Mas Daniel, quem é a Nova Dimensão e quem a Nova Dimensão atende? Eu até coloquei aqui na mesa. Boa. Isso aqui é um pouco dos livros de autores best-sellers, que são clientes da ND. Exato. Doutora Maíra Soliani. Giovanni Begossi, que é um dos Marcelo Toledo. E tem outros clientes que a gente tem, que a gente atende e que são autores best-seller, que a gente não achou aqui no nosso escritório todos, os livros deles, Exato. Mas a gente vai deixar aqui porque a gente gosta de homenagear nosso cliente. Boa. Dito isso, cara, eu acho que assim, a gente tem que trazer um pouco o contexto dessa conversa um pouco mais pro digital, né? Até porque eu imagino que grande parte das pessoas que nos assistem, do público que a gente quer mais atingir, vive já esse digital, só que isso não foge do exemplo que você deu, tá? Outra coisa que eu queria trazer também de contexto para essa conversa é que no final do dia eu tenho meu papel como vendas, né? Como a pessoa responsável por vendas aqui dentro da empresa, né? Junto com o meu time comercial, mas eu sou empresário. E empresário, existem várias áreas. Existe a parte financeira, marketing e tal, assim como você. Você também tem o teu lado mais marqueteiro, só que você é empresário. Então o nosso público tende a olhar para todas as frentes, certo? Justo. E no final do dia o que ele quer? Vender mais. Então, quando a gente traz para esse lado um pouco mais digital da coisa, tá? Cara, qual que é o meu a minha primeira discordância? Não existe lead ruim. Por quê?
Porque se o teu time comercial for capacitado para identificar qual é o nível de consciência do cliente, para saber o que vender para aquele cliente, óbvio, você tem que ter oportunidade, você tem que ter um portfólio de produtos interessante para o teu cliente. Vou pegar o caso que você falou da loja de móveis. Cara, me veio na memória, quando a gente veio aqui montar esse escritório, eu fui para essas lojas de móveis. E, cara, eu entrava dentro da loja e eu falava, eu quero um sofá assim, 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 porque a gente comprou 2 sofás, um aqui que a gente tá olhando, que é pro estúdio, e o outro lá pra sala de criação. Eu falei, cara, eu quero um sofá claro, um sofá... Eu não falei pro cara que eu quero de tecido peruano, eu só falei, cara, eu quero um assim e um assim. O que um vendedor ruim faz? Não tenho. O que um vendedor bom faz? Cara, entendi o que você precisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você precisa pra agora ou você tem um tempinho aí pra esperar? Porque eu posso fabricar. Eu não tenho aqui eu não tenho mostruário, eu não tenho que você saia com o produto aqui agora, mas se você puder esperar, eu posso fabricar. Primeiro ponto, entender o nível de urgência do cliente. Entender Segundo, o quanto que eu quero pagar. O quanto que eu quero pagar. Cara, me fala um pouquinho. Você falou aqui que você quer 2 sofás, você tem mais ou menos um orçamento aí em mente, quanto você quer gastar em cada sofá? E isso serve pra você, cara, que tá nos ouvindo, pra sua realidade. Quantos produtos você tem, serviços você tem, e aí o lead chega, não é simplesmente virar pro lead e falar assim, você tem dinheiro pra comprar de mim? Não. Cara, quando você veio entrar em contato comigo, tem mais ou menos ali algo que passa pela tua cabeça como número, investimento que você veio pré-definido a fazer? E tem muito cliente que fala, cara, não faço ideia. Porque tem cliente que não sabe da dor que você resolve. Tem cliente que não faz ideia que você vende o produto que ele resolve. E aí... Tem clientes nossos, por exemplo, um exemplo aqui dos experts que a gente atende, que tem produto de R$97, mas tem produto de R$120 mil. Exato. E aí o normal... quando o vendedor tem muita desculpa sobre isso, o que ele fala? Ele fala, putz, eu só não vendi porque esse produto tá caro. Não. Putz, eu só não vendi porque me mandaram oferecer esse produto e não era o de R$97. Cara, é óbvio que vender produtos baratos é muito mais fácil. Porque a tomada de decisão da pessoa para investir pouco dinheiro é muito infinitamente menor, inclusive Exato. não precisa, às vezes, da intervenção humana. Exato. Mas finalizando só a minha linha de raciocínio, cara, então assim, eu discordo que... eu discordo com a afirmação, não existe lead ruim. Existe lead ruim. Ponto. Tá. Lead ruim, aí dentro do processo de venda, você tem que identificar o potencial de compra que aquele lead tem, certo? Identificar também qual é a solução que resolve o problema que ele tem. Por exemplo, no meu caso, eu queria sofá. Se o cara me oferecesse poltronas, não ia resolver a minha solução, por mais que fosse uma poltrona de R$97, não ia resolver o meu problema. Então, identificar se você resolve o problema que o lead tem. E por fim, cara, agora, preço, pra mim, é objeção. O cliente eventualmente falar que você é o mais caro, pra mim é objeção. O cliente parou de responder. Puta que pariu, isso daí é objeção, cara. É simplesmente trabalho que você tem que fazer de follow-up. Então, assim, não existe lead ruim, ele não pode ser uma afirmação, independente seja de marketing, de vendas, porque sim, existem leads ruins. Agora, você não pode virar pro teu time de marketing ou virar pros teus vendedores, ou aceitar que os teus vendedores estão falando que, os teus vendedores, eu não ganho lead qualificado. Cara, não, existe um trabalho que você tem que fazer de vendas em cima disso para que você consiga extrair, né, as vendas do teu cliente. E marketing, pare de fazer trabalhinho cachorro, entende mais a fundo sobre o teu cliente e o portfólio de soluções que você tem para oferecer para o público certo. Eu coloco que assim, a partir do momento que eu entendi que não tem crianças e nem pessoas aleatórias dentro do meu funil, todo mundo ali é qualificado. Perfeito, todo mundo é qualificado. E aí depende muito também do que eu tenho... pra gente discutir, mano, não, senão a gente não vai discutir. Calma aí, então tá bom, você quer que eu discuta? Depende. Não, pra mim depende desde que você tenha aí a minha opinião produtos pra poder oferecer pra qualquer tipo de pessoa. Aí a minha opinião depois disso, existe a capacidade do vendedor de gerar valor ou não pra pessoa em cima daquele produto. Tá. Por que eu falo isso? Fale mais sobre isso. Eu não concordo muito do tipo, eu tenho que ter um produto pra cada tipo de pessoa. Por quê? Porque, cara, senão você vira aquela empresa cheia de produto aleatório só pra tentar ficar vendendo picadinho pro cliente. O ponto é, se o lead, ele é uma oportunidade clara, só que eu não consegui vender porque ele acha caro, foi porque eu não gerei valor o suficiente. Exato, porque você tem um processo de vendas ruim. Cara, eu participei hoje de uma reunião, tipo de reunião que eu odeio participar. Eu entrei,
lead com câmera fechada, lead que falou que tava no meio do evento. Aí o Caio, que é meu SDR, que trabalha comigo em vendas, fez a pergunta, como a gente alinhou 40, 50 minutos, no máximo ali 1 hora, você teria esse tempo, tal, tá tudo certo. Então, se eu ver valor, se eu ver que vale a pena, eu continuo. Cara, não compartilhei tela, tal, botei o cliente no lugar dele. Óbvio, com muita educação, tal, mas de uma forma agressiva. Cara, eu não tô aqui pra perder tempo. Eu não tô aqui pra você achar que nós somos primos de alguém que sabe mexer com tráfego pago e gerar mágica pra você. E se você não tem comprometimento com a tua empresa a ponto de saber validar o que é um bom prestador de serviço, o que é um bom parceiro e que você consegue fazer isso de qualquer forma, no final do dia, cara, você tá colocando a tua empresa em um buraco que depois você vai falar que a culpa é do mercado, que tem prestadores de serviço ruim. Então você tem que entender como tomar essa decisão. Então assim, o que eu tô falando? Era um lead ruim? Não. Mas o que eu não fiz? Eu não fiquei botando a culpa no lead, que ele tava desqualificado, que a câmera tava fechada. Mas e no final do dia eu consegui apresentar uma proposta pra ele. Mas ele tem, inclusive, hoje, até o final do dia, pra responder. Mas nesse momento, pra mim, existiu um erro de qualificação. Existe um erro de qualificação. Não porque o lead é desqualificado. Total. Não porque o lead é desqualificado. Mas eu acho que pro cara entrar na reunião com a câmera fechada no meio de um evento e fazendo isso, é porque o Caio não conseguiu gerar valor sobre a nossa empresa. Pro cara entender a responsabilidade pra tomar de decisão. No fim do dia, eu sei sobre a qualidade dos nossos produtos. Sim. Você também sabe. Sim. Então o cliente, ele tem que entrar feliz de estar numa reunião com a gente. Porque o cara ele tem que falar, o cara tirou 1 hora do tempo dele pra dar essa atenção pra mim. A gente vende produto que verdadeiramente transforma o resultado dos clientes. Então, quando a gente fecha negócio, a gente não fala obrigado, a gente fala parabéns por ter tomado essa decisão. Exato. Porque a gente sabe que a gente vai ajudar o cliente a faturar mais. Então, se o cara entra numa reunião com a câmera fechada, desinteressado, o Caio teve um erro de gerar valor o suficiente pra call. Sim. E aí tá um problema do vendedor. O vendedor, ele acha que gerar valor é só no pitch, numa ancoragem de vendas. Não, tá em todos os pontos de contato, tá em todos os processos. Exato. E eu falo que quando a gente fala sobre qualidade de lead, etc., cara, eu não sei você, mas a minha percepção é que, falando de ticket médio alto, eu tô falando de produtos que... Acima de 3 mil reais, pelo menos? Não, tô falando... 5 mil, 10, 15, beleza. 15 mil reais. Mas pelo menos 5 mil, eu acho que 10 a 20% das vendas são feitas sem follow-up. 10 a 20% são feitas sem follow-up na call. Mas tem a fulano das vendas... A gente tá encurtando bastante isso, pelo menos aqui, experiência da nova dimensão. Eu não sou o cara, Júlio, eu sou vendedor, olhando pra você, eu sou vendedor, o Dani sabe, eu não gosto de fazer follow-up. É necessário, eu faço follow-up. Então, eu diria que você encurtar para ter uma venda um pouco mais de impacto, sem a necessidade, justificando pro cliente sobre ele tomar a decisão agora, faz com que você consiga encurtar, aumentar essa porcentagem que você falou. Uma coisa que a gente percebe, né? Cara, a gente tem produtos aqui de experts nossos que é 90 mil reais. Sim. E a gente percebe que se a gente não pega sinal na call... Sim, o comprometimento do cara diminui. O comprometimento do cara é muito inferior. Mas aí a gente tá entrando em assuntos sobre técnicas de vendas. Mas eu nem vou abrir esse looping. Eu quero... A parada que eu quero salientar aqui sobre lead qualificado, lead bom, lead ruim, é que o vendedor que na maior parte das vezes reclama da qualidade do lead é o vendedor que tá olhando pouco pro CRM e sendo pouco criativo para converter aquele cliente. Sim. Cara, e criatividade vai de todos os aspectos que você pode pensar, saca? Existe a cadência padrão de follow-up, 7 follow-ups, 5 follow-ups, não sei. Cara, a real é que no WhatsApp, como você mesmo disse, você tá competindo com 1 milhão de pessoas. Sim. Cara, seja criativo. Sim. Você já descobriu que o seu cliente vai estar amanhã no Rosewood almoçando. Tipo, vá lá e tente descobrir que mesa que ele vai estar e mande um... Sei lá, tô viajando aqui, obviamente. Por quê? Tem um livro, uma técnica que é Account-Based Marketing, que fala sobre vendas de high ticket, que fala muito sobre isso. E eu concordo muito que cara, uma venda cara, uma venda... expressiva, ela precisa de vários pontos de contato e de várias ações estratégicas depois que eu gerei esse lead. E aí, eu quero até separar esse aspecto do que eu tô falando entre tipos de produtos. Porque, a gente tá falando de produto que custa R$297,
997. Não, pô, isso daí uma landing page tem que vender, o vendedor júnior, ele consegue vender, cara, é produto agente de IA. um agente de IA ele consegue vender tranquilamente, porque no final do dia não existe tanta objeção, não existe tanta fricção ali no momento da venda, e grande parte ali dos clientes que a gente atende hoje, que são infoprodutores, né, eles, cara, esse tipo de lead, né, de produtos de menos de R$1.000, existem estratégias que você pode vender que tem uma menor dependência do time de vendas, e aí existe um ponto muito importante, tá? Eu vou fazer uma pergunta retórica. Júlio, tô fazendo tráfego pago para vender o meu infoproduto. Dani, né? Tô fazendo meu tráfego pago para vender meu infoproduto de R$297. O cara que clica no meu anúncio, vai até a minha landing page e não compra o meu produto, ele era um lead? Sim. Total. Se ele foi até a landing page, até um checkout, aí vamos lá, ele foi até aí a landing vai ter page... os mongol que vai falar, não era um lead porque eu não tenho e-mail, WhatsApp dele, você entendeu. Cara, velho. lead é alguém que gerou pra você uma oportunidade de venda. Se o cara entrou dentro da minha landing page, de alguma forma, eu gerei oportunidade de venda. Eu pixelei ele, por exemplo. Pixelei. Aí no caso, por exemplo, uma ação de follow-up, digamos assim, seria um remarketing. Um anúncio de remarketing. Um anúncio de remarketing, uma espécie de follow-up. O cara foi até a página de vendas, colocou o cartão de crédito dele, emitiu um boleto, tentou fazer um Pix e não fez. É um lead. Agora você tem informações de dentro da sua plataforma de vendas que você pode colocar um time comercial ou uma inteligência artificial para reabordar. E aí, só para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. Como que o marketing, falando fora porque a gente já falou de ações para esses leads com produtos de menos de R$500, R$1.000 ali, que o marketing consegue fazer e que a necessidade de um time comercial, ela não é tão alta como clientes ali que vendem algo, né, como empresas que vendem algo mais caro, acima de R$3.000, R$5.000. Como que o marketing influencia nesse tipo de cliente, para que essa venda ela possa acontecer num volume maior, dependendo, sim, óbvio, do time comercial. De ticket maior. Vendas de ticket maior. Qual que é a influência que o marketing tem? Cara, a real é que para você conseguir vender produtos com ticket alto, você precisa estar bem posicionado. Perfeito. E isso é marketing total. Discordo, tá? Porque sem posicionamento dá pra... Por exemplo, quantos seguidores você tem no Instagram? Pô, 4.000, beleza. Beleza, quantos seguidores eu tenho no Instagram? 3 e pouco? 3.000. Quantos seguidores a Nova Dimensão tem? 2 e pouco. A gente fatura mais de 1 milhão? Mas aí, por isso então, que eu falo... não necessariamente a gente aí... precisa ter audiência, posicionamento para vender coisas caras. A minha palavra foi, para vender produtos caros, você precisa estar bem posicionado. Beleza, posicionado a gente tem. A gente é bem posicionado. Ter um bom posicionamento não significa ter audiência. Legal. Então, não confundam. Ter posicionamento é ter clientes, ter cases de sucesso. Legal. Eu tenho 4.000 seguidores e, porra, os experts que a gente atende, cara, já é o maior cartão de visita. Tem nego aí que tem milhares de seguidores e não atende. Atendem esses tipos de experts. Sim. Não tem os resultados que a gente tem, as placas de faturamento que a gente tem. Sim. Cara, o nosso escritório, 4 andares, cheio de gente trabalhando, não tem como construir isso de fachada. Não. Né? Só que você precisa posicionar isso bem. Perfeito. Né? Então, quando alguém acessa o nosso site, ele consegue enxergar quem a gente é. Tá. Quando ele olha para o nosso Instagram, quando ele olha para o nosso lifestyle, quando ele senta para olhar para uma proposta comercial. Essa proposta comercial transmite aquilo que verdadeiramente... Mas aí você tá falando num todo. Eu queria saber especificamente de marketing. Não foge, não. Tá, marketing. Marketing. O marketing, ele tem o papel principal de posicionar e contar a história do porquê que aquele cliente precisa pagar aquele valor para aquela empresa. Ponto. Perfeito. Esse é o papel de marketing, contar boas histórias para que a parte de vendas não precise contar boas histórias. Ela precise mostrar que com essa boa história você chegou até aqui e com esse bom produto você vai se tornar um novo case aqui dentro do nosso negócio. Basicamente o que você está falando é o marketing, ele tem como papel mostrar a mensagem, o posicionamento e o que aquela empresa resolve para o cliente. Traduzindo de forma muito fácil, marketing é o trailer do filme e vendas é o filme. Legal. Ponto. Legal. Marketing é o trailer. Um bom exemplo. Exato. Bom exemplo. Eu preciso fazer um bom trailer para que as pessoas olhem e falem, caralho, esse filme que vai lançar é foda. Cara, eu gosto muito de filme, então eu tô pensando aqui, vendas no final do dia, ele até pode ser o filme da forma que você colocou, mas você não concorda comigo que se a entrega... Aí é porque eu não ia abrir o looping de produto, porque a gente pode fazer um podcast só de Cara, vamos falar a verdade? Tem muita gente hoje no mercado que é bom marqueteiro, que, porra, vende pra caramba
só que o produto é uma bosta. Sim. Existem empresas do nosso mercado, existem experts. De vários, sempre então, vai assim, ter. Cara, sempre vai ter. Por isso que a parada é, se a gente vê no nosso mercado que existe, mesmo com produtos bosta, gente escalando, é possível fazer muito barulho se você tiver um bom marketing, boas vendas e bons produtos, entende? Então assim, mas por que eu dei essa analogia? Porque no fim é a prova viva de que às vezes você nem precisa ter um bom produto. Eu sou contra, total, você escalar mas e aí vender sem um bom produto. Criando uma DR aqui, você falou um pouquinho antes, no começo desse episódio, que produto ruim não vende. Produto ruim vende, mas não vende, não tem LTV. Tá. Ele vende, mas Beleza. vende uma vez. Ele não tem Aham. LTV, ele não tem recompra, ele não tem indicação. Marketing influencia no produto, na sua opinião? Não, Não? não. Concordo. De alguma forma até pode. O que eu acho? O marketing consegue encapsular Ele um consegue produto deixar bonito. e deixar mascarado O marketing ali. pode fazer a Exato. maquiagem ali da Exato, mulher. exato. Só que ele não Exato. vai... Boa. Porque o produto é sobre a entrega, Boa. falando de prestação de Vamos serviço. tentar fazer caminhando aqui pro final, um bate-bola, jogo rápido. Da mesma forma que a gente pegou aqui, tá? Lead ruim não existe. Lead ruim não existe. E eu discordo com essa afirmação dessa forma, que existe lead ruim, mas a maior parte das desculpas que a gente vê por aí sobre, eu não tenho lead Então- bom, ou os meus leads são ruins, é porque é incapacidade ou do marketing, né? Ou é problema de marketing, ou é problema de vendas. Boa. Certo? Então vamos fazer uma conclusão aqui sobre esse ponto central, que é, se marketing está gerando só lead nada a ver, que não chega nem a se tornar uma oportunidade, Aham. existe sim lead ruim, Sim. e o problema está em marketing. Perfeito. Estou gerando uma máquina, um caminhão de leads, só que eu tô marcando pouca reunião, eu tô fazendo pouco follow-up, eu não tô conseguindo marcar call, não tô conseguindo fechar, mas eu tô com um monte de oportunidade no Sim. pipeline, vendedor imprestável. Cara, vou Então, até, assim, vou a até trazer partir o meu... do momento que chegou, pra mim, a partir do momento que chegou na etapa de oportunidade, não existe lead Então, desqualificado. mas aí beleza, concordo. Show, beleza. É ruim concordar nesse podcast porque o nosso objetivo aqui é debater, mas eu concordo. Virou uma oportunidade, o lead, aí vem a parte que eu queria falar. O que é um lead qualificado para se tornar uma oportunidade? Vou dar um exemplo. Cara, eu sou a Heineken. Quem que é o meu lead, meu potencial lead qualificado? Qualquer ser humano. Todos os seres humanos que eventualmente Da terra. tomam Não, álcool da terra. ou possam Não, vir a não. tomar. A minha visão é, não. Lead qualificado é qualquer ser humano acima Que de tem- 18 anos. Tá, Ponto. beleza, perfeito. Oportunidade é quem bebe. Ficou claro. Legal. É isso. Se Mas aí, então vou fazer um contraponto. Quem não bebe, ainda assim é um lead? Porra, porque eu posso, de alguma forma, criar uma campanha pra esse cara experimentar Heineken pela primeira vez. Exato. Então, certo? pra mim, lead qualificado são pessoas acima de 18 anos. Tá. É a qualificação mínima. A qualificação mínima. Tem Vou dar um 18 anos. exemplo. Sou um Não, expert... Não, fica pra ficar fácil, melhor. porque senão... Sou um expert que vende produtos pra aumentar a confiança do homem. Se eu sou uma mulher... Aumentar a confiança. Porque Porque de Heineken fica mais fácil. Beleza, não, mas é que eu tô trazendo agora pro nosso mercado. No nosso pra facilitar. mercado, eu vendo um infoproduto... Algo sobre. Ô, Giovanni, algo sobre comunicação. Não, Qualquer pessoa Aí a gente que fale. Não, fica muito mais fácil. Assim, ó. Eu vendo um infoproduto sobre menopausa. Tá. Caiu um homem. Errado, lead desqualificado. Pronto. Beleza. Caiu show. uma mulher. Aí é qualificado. Não, Cai- depende. Se é uma mulher criança. Caiu uma mulher. Tá. Se for uma mulher criança, é desqualificado. Beleza. Se for uma mulher Acima de 18 acima anos. de 15, porque eu acho que é a parte de, Não. de menopausa. Então, Não, então tem que ser é por acima isso de que a Heineken 35. fica fácil entender. Gente, seguinte. Heineken. Tá, Tenho mais de 18 anos, sou um lead qualificado. perfeito. Tenho mais de 18 anos, mas não bebo, não sou uma oportunidade. Ponto. É isso. Aí, a diferença é, o vendedor ficou sem lead oportunidade no pipeline dele, aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a convencer os caras que têm mais de 18 a beber. Ponto. É Por quê? isso, Porque ele tá... aí entra a criatividade. exato, que aí a gente entra a falou. criatividade do Exato, cara. exato. Ou de ele chegar no cara de produtos e falar, Exato. vamos inventar uma Heineken Sim. zero álcool. Sim. Esse é o ponto. Pra mim é o que falta no vendedor. Sim. É o vendedor falar assim, eu tenho 100 leads aqui, mas esses não são oportunidades. Por quê? Porque eles não bebem. Aí você fala, pô, você já tentou marcar uma degustação com esse cara? Às vezes o cara nunca experimentou. Ou
fazer uma estratégia, chegar no time de produto e falar assim, ó, time de produto, tem muito lead aqui querendo Heineken, os caras piram na marca, só que, cara, eles não bebem álcool. Só que aí eles são atletas. Aí pra criar uma discussão aqui, embora a gente esteja falando aqui de algumas orientações pra vocês saírem um pouco fora da caixa e pararem de olhar ali o teu pipeline de vendas ou as oportunidades que você tem como oportunidades ruins, porque talvez você seja ruim em vendas, também não fuja muito ali do que é o teu core. Cara, se no final do dia você tem uma meta bem estabelecida, você sabe quantos leads você precisa gerar e quantas vendas você precisa fazer. Exato. Tudo é matemática. Vendas e marketing, eu sempre gosto de falar, embora exista muita matemática, não é algo 100% exato. Não, mas é matemático. Porque são taxas de conversões mas que eu tenho entender. Coisas externas que não são 100% Mas eu vou trazer controle. até um contraponto sobre o que você falou, que é, às vezes, a empresa tá com problema de vendas porque o produto não é o que a galera tá procurando. Exato. Às vezes, e aí entra a sua frase que eu gosto muito, que é não crie... Caramba, que você deve ter visto. É minha marca. Eu duvido. O Daniel, inclusive, galera, vocês estão no segundo episódio. O Daniel, a gente tem como plano gravar uns 365 episódios até o final desse ano, então o Daniel vai citar umas 1000 frases. Todas de autoria minha. É de autoria dele, Todas tá? de autoria minha. Inclusive, os autores que ouvirem a frase aqui, bota nos comentários. Mas você fala, não crie um produto, não crie um mercado pro seu produto. E sim, crie um produto pro seu mercado. Exato. Porque é muito mais fácil você saber a audiência que você tem e saber o que elas precisam para que você seja muito mais assertivo. Porque às vezes você cria um produto que, cara, não é o que vai ter fit ali com a tua audiência ou teu público, certo? Tá. Vou chegar aqui pros finalmente desse podcast, porque a gente falou muito sobre... E tem que ser um podcast rápido, dinâmico. Uma visão, a gente até discutiu, ficou muitas vezes em cima do muro de algumas coisas. Sim. Então a gente tá aprendendo aqui com essa DR, como fazer uma DR saudável e que a gente consiga tirar insights. Exato. Então eu vou trazer aqui 2 insights que eu tive pra sair prático aqui pra você. Primeiro deles, cara, a partir do momento que o lead... ele te responde, ele é maior de idade e ele minimamente aparenta estar interessado no seu produto, ele é qualificado. Você só vai falar que ele não é um potencial comprador para o seu negócio quando você conseguir falar com ele, entrar numa call ou por WhatsApp conversando com ele e validar que o seu produto não resolve a dor dele. Perfeito. Porque se resolver, mesmo que esse cara não tenha dinheiro, você é o seu papel como vendedor mostrar para ele que o investimento vale a pena. Lead sem dinheiro não é lead desqualificado. Exato. Lead que fala que o seu preço tá caro, ou que não faz sentido Isso aquele é só uma investimento, objeção. É objeção. Segunda coisa, tudo é matemático. Se você está reclamando sobre qualidade de lead, se você está reclamando sobre oportunidades, se você está reclamando que seu marketing não está gerando lead bom, entenda quanto que você está investindo e a partir desse investimento, quanto que você está gastando não por lead. Para de ficar olhando para gerenciador de anúncios. Entenda quanto você está gastando para quanto que está custando uma oportunidade. Perfeito. Ou seja, custo por oportunidade de venda. Custo por oportunidade. E não custo por lead. Exatamente. Não é custo por lead. Custo Sim. por lead o MetaAds dá lá, qualquer um. Exato, Olha, perfeito. agora, eu gastei 5 mil. Quantas oportunidades eu gerei? Pô, eu gerei 5 só. 5 só? Você gastou 1.000 por oportunidade que se você vender, vai te dar um ticket médio num contrato de 150 mil no ano. 5 só. Às vezes o empresário ele reclama porque ele não faz cálculo. Sim. Ele não entende que 5 é pra caralho. Por quê? Porque ele tá olhando que, caraca, 1.000 por oportunidade é muito caro. Mas por quê? Porque ele não fez o cálculo matemático de quanto que daria de ROI se ele convertesse um. E, inclusive, se ele fizer esse cálculo, ele gasta mais tempo com follow-up. Perfeito. E aí eu trago agora a minha, que inclusive vou pegar de gancho a sua. Eu, olhando para essa parte financeira, que eu sou responsável aqui do negócio, você tem que entender que o teu negócio é feito de números. E o teu resultado, ele vem a partir de um funil. Entenda qual é a etapa mais importante do teu funil, que mais vai acelerar ali as vendas do teu negócio, para você entender até quanto você pode gastar ali. Porque é óbvio, o Dani deu um exemplo aqui de 1.000 para voltar a 150 mil. Só que às vezes acontece que você tá gastando 1.000 para uma venda de 2.000. Será que você tem margem para poder... Fluxo de caixa. Para fluxo de caixa, margem para você poder estar gastando isso em cima do teu cliente, certo? E um outro ponto, cara. Não deixe de uma vez por todas, com que marketing e vendas, né? Vendas e marketing sejam inimigos.
não deixa com que um fique jogando a desculpa no outro. No final do dia, cada um tem que entender o seu papel, cada um tem que entender as suas responsabilidades e qual é o resultado que tem que gerar. Se marketing está entregando oportunidades, só que vendas não está convertendo essas oportunidades, seu time de venda é ruim, ou você é ruim. Agora, se marketing não está entregando as oportunidades, não leads, que você efetivamente poderia vender, e a cada 3 oportunidades está conseguindo converter 2 ou 1, só que você não está batendo sua meta, o problema está em marketing, e aí você tem que correr atrás para resolver o problema de marketing. Então não confunda as alhos com bugalhos, eu queria o disso agora para fazer uma baita de uma analogia, de uma piadinha. De não confundir as piadinhas, mas entenda que marketing e vendas, elas precisam ser igual a gente é, amigos, irmãos, né, parceiros, para que você, só que cada um tem a tua responsabilidade, porque no final do dia, marketing impacta no resultado de vendas, e vendas pode melhorar os resultados de marketing. Às vezes a resposta que marketing precisa está em vendas, e às vezes a resposta que vendas precisa está em marketing. Exatamente. Então, não negligencie gastar energia do teu negócio fazendo com que eles se tornem melhores amigos. Exato. Tá tudo bem ter, às vezes, DR de negócios, mas o que importa é, no fim do dia, eles se amarem. É isso. É isso. O podcast é DR de negócio, mas no final a gente se ama, né? Mano, a gente tem que começar a aprender mais a discutir, cara, nesses podcasts. E assim, pra você que tá ouvindo aqui, né, o nosso objetivo sempre vai ser esse. Pegar alguns temas que na maior parte das vezes não... Seria muito estranho se a gente pegasse temas que a gente sempre discorda, ou que eu tenho um contraponto completamente diferente do Dani, porque senão seria estranho a gente ser sócio, né? No final do dia a gente tem o mesmo negócio, nós temos a mesma empresa, e o nosso objetivo aqui é fazer com que tudo tenha convergência. Muitas vezes eu e você tem discussões, a gente tem os problemas em si de sociedade, até mesmo como os irmãos, mas a gente sempre tá em prol de um objetivo único. E o nosso objetivo aqui embora a gente esteja discutindo bastante, talvez você aí dentro de casa tá falando, eu concordo com o Júlio, eu discordo com o Dani, e vice-versa, no final aqui o nosso objetivo é fazer com que você consiga faturar mais, independente do teu mercado, e fazer com que esse podcast de 30, 40 minutos seja extremamente relevante aí no seu dia a dia, para que você possa atingir os seus objetivos aí como empresário. Se você chegou até aqui, não deu like, não comentou, seja no Spotify ou no YouTube, você é maluco, provavelmente isso te ativa o azar de só ter lead desqualificado e o seu vendedor ficar com preguiça de fazer follow-up. Com certeza. Se você gostou, deixa teu comentário, porque no fim do dia o objetivo aqui é um só, a gente ter uma DR de negócio saudável e a gente trazer temas relevantes para vocês. Até o próximo episódio, no episódio 3, temos convidados. Então, se você quiser acompanhar a gente aí no DR de Negócios, se inscreve, ativa a notificação, YouTube, Spotify, onde for necessário, manda lá no nosso direct a tua opinião e os próximos temas, e até lá. Tamo junto. Bora.